Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês a respeito das minhas leituras do mês de junho e também as leituras da Maratona Literária de Inverno. Esse mês eu consegui ler ao todo 9 livros, né, entre mangás, HQs e livros mesmo. E foi um mês muito bom, muito produtivo. E eu devo isso em grande parte à Maratona Literária, que deu assim um gás para fazer as leituras que foi maravilhoso. Eu li muito durante os sprints de leitura que rolaram tanto em live quanto lá no Twitter da Booktubatona. E apesar de não ter conseguido ler todos os livros que estavam na minha TBR, foi um mês muito bom, como eu falei pra vocês. Então eu comecei o mês lendo o Dama da Montanha, que é o terceiro livro do Dragões de Titânia, que é uma fantasia nacional do Renato Rodrigues. Esse aqui, ele tá na minha meta de leitura anual, que é ler todos os livros, todas as continuações que eu tenho na estante. E essa aqui é uma série de aventura, de fantasia, que eu tenho gostado bastante de acompanhar. Eu já fiz vídeo pro primeiro livro dessa série aqui no canal, se eu não tô muito enganada. Eu vou deixar aqui nos cards. Eu conheci esses livros aqui por causa das capas, eu preciso mostrar pra vocês. Tem umas ilustrações muito, muito bonitas. Ele tem ilustração também dentro dos personagens. Todos os livros vêm com ilustração dos novos personagens que aparecem na história. E também vem mapas, assim, do continente onde se passa a obra, a história. Daí a minha caixinha do mês 6 da Tag Inéditos chegou e, como sempre, eu já peguei o livro pra ler, que foi o Minha Adorável Esposa. Esse aqui é um thriller, eu também já fiz vídeo pra ele aqui no canal, é bastante recente, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Mas basicamente aqui a gente vai acompanhar um casal que tem como hobby assassinar mulheres. E eles fazem isso por pura diversão, simplesmente porque eles curtem. E aí faltava um tempinho para a maratona literária começar, mas eu não queria pegar nenhum livro muito grande, então resolvi pegar um e-book para ler, um e-book nacional de uma distopia com um pouco de ficção científica para ler. Eu acho que ficção científica e distopia muitas vezes estão ali juntos, né? Distopia é um subgênero de ficção, enfim. Mas esse é muito presente na história, tanto a distopia quanto a ficção, que foi O Último Ruivo. E aqui a gente vai conhecer uma sociedade que conseguiu, de certa forma, erradicar todas as doenças. Só que o preço disso é simplesmente assassinar todos os bebês que nascem com alguma doença genética, alguma deficiência física ou deficiência mental. Se a criança nascer com, por exemplo, síndrome de Down, ela é assassinada no exato momento em que ela sai da barriga de sua mãe. As pessoas também nesse mundo, elas passaram a fazer grandes cirurgias para se modificarem fisicamente e ficarem com o que elas acham que é lindo, que é bonito, que é aceitável, o padrão ali da sociedade. E de alguma forma o autor decidiu que os ruivos não poderiam mais continuar nessa sociedade. Então todas as crianças nascidas ruivas, elas são automaticamente dizimadas. E a nossa personagem principal aqui, ela não aceita o fato de que o filho dela nasceu ruivo e com síndrome de Down. Então ela vai tentar fazer de tudo para salvar esse bebê. E aí, finalmente, a maratona literária começou e a minha primeira leitura foi, pra dar assim aquele up, né, pra falar, nossa, eu consegui terminar um livro logo, foi o mangá A Menina do Outro Lado. Eu curti muito a leitura desse mangá, fazia muito tempo que eu queria comprar ele e queria ler, ele ficou tempos parado aqui na minha estante, sabe Deus por que a gente faz isso, né? Você quer comprar muito, aí você compra, para na estante sem ler. Pois é. E eu gostei demais dessa primeira parte da história. Ele tem uma continuação, eu acho que uma só publicada ainda pela Darkside, não sei se tem mais. Mas eu gostei muito. E aqui o mundo, ele se divide entre as pessoas normais e as pessoas que foram amaldiçoadas. E a Shiva, que é essa garotinha aqui, ela acabou sendo deixada sob os cuidados dessa criatura, que então seria uma criatura amaldiçoada. E eles vivem juntos em uma cabana, numa floresta. E eles não podem ser vistos pelos seres humanos que vivem do lado de dentro, né? Que vivem, então, fechados, com medo dentro da cidade, porque senão eles acabam sendo assassinados. E eles também não podem se tocar por causa dessa tal maldição. E o cuidado que eles têm um com o outro,
o cuidado, o carinho, o afeto, a consideração, é de uma doçura sensacional. O próximo livro que eu peguei pra ler, que tava na minha tibiária, então, da Maratona Literária de Inverno, foi Despertar, da Octavia Butler. Fazia muito tempo que eu queria fazer essa leitura também, eu já tinha ouvido falar muito bem das obras da autora, e dentre os que eu tinha dado uma olhada, assim, esse aqui foi um dos que mais me interessou, então eu resolvi começar por ele. Aqui a gente vai ver um mundo que foi totalmente destruído por guerras nucleares. Esse mundo, ele congelou e ele acabou ficando inabitável. E uma raça de extraterrestres salvou alguns poucos milhares de seres humanos da extinção. E então eles resolvem que os seres humanos, eles podem ser treinados, eles podem voltar à sua terra natal, que seria a Terra. Mas para isso acontecer, eles precisam aprender a lidar consigo, a lidar com os seus instintos de matar um ao outro e de se matar. Essa raça de extraterrestre não aceita o que os seres humanos fazem uns com os outros, não aceita o que os seres humanos fazem com a natureza, porque eles são organismos que são extremamente ligados a tudo aquilo que os cercam. Então, você tem uma árvore que dá um fruto, essa árvore ela é ligada de uma forma muito biológica mesmo a eles. Então, assim, para eles matar uma formiga é um absurdo. E eles decidem que então eles vão escolher uma dentre aqueles milhares de seres humanos que eles resgataram para liderar um primeiro grupo, para treinar um primeiro grupo para voltar à Terra. Só que essa personagem, ela tem um enorme asco desses alienígenas, porque eles não são exatamente humanoides, eles lembram assim meio que um ouriço do mar. Inteiro, coberto, assim, inteiro. É um ouriço do mar humanoide andando ali com 2 pernas e 2 braços. Eu achei sensacional a forma como a autora criou esse mundo, a forma como ela fala sobre esses seres, a cultura que ela criou para eles, toda a forma que ela deu para esses seres é muito, muito incrível, sabe? Toda a parte de tecnologia deles, que tudo se baseia no organismo vivo deles mesmo, a nave deles é viva, sabe? Ela tem capacidade de se comunicar, de entender o que os outros querem. A forma como ela fez com que esses seres, eles dependessem dos animais e da natureza deles, e a natureza deles dependesse dele, é assim algo sensacional e de certa forma é uma crítica muito forte à nossa sociedade que derruba árvores, sabe, simplesmente porque a folha tá fazendo sujeira na calçada. Outra leitura que tava na minha TBR da Maratona Literária de Inverno e que eu queria muito fazer foi o Daqui para Baixo, do Jason Reynolds, acho que é assim que pronuncia. Essa capa, ela é metalizada, então ela fica assim, dando reflexo mesmo, gente. Esse aqui foi um livro que saiu pela Intrínsecos e eu gostei muito de fazer essa leitura. Eu esperava uma outra coisa, confesso que eu tava esperando uma outra coisa dessa leitura aqui, quando eu ouvi o pessoal falando sobre esse livro e o quanto esse livro, ele era um tapa na cara da sociedade, um tapa na cara do racista, né? Um tapa na cara de quem não entende o que é viver na periferia. Eu tava esperando uma leitura muito, muito mais pesada. Tanto que eu tava assim com medo real de fazer essa leitura e acabar, sei lá, detonando o meu mês inteiro e não conseguindo ler mais nada. Mas não foi tanto quanto eu esperava. Eu acho que, na verdade, a expectativa que eu fiz em cima do livro foi tão grande que ele acabou sendo leve diante daquilo que eu achava que ia ter dentro dele. Mas ele é exatamente tudo que disseram realmente. Ele vai contar a história, então, de um jovem que acaba tendo o irmão assassinado e ele decide se vingar. Então, ali na comunidade onde ele vive, quem tem um parente que acaba morrendo por tráfico de drogas, de arma, enfim, precisa se vingar. Mas isso gera um infinito de assassinatos, porque você vai vingar o seu irmão, então você vai matar o cara que matou seu irmão. Mas o cara que matou seu irmão, ele tem, sei lá, um primo, um irmão que vai querer te matar, porque você matou e isso está na lei.
Isso gera um círculo infinito que nunca acaba de violência. E é mais ou menos disso que esse livro ele vai falar. Ele é narrado de uma forma que se torna bem fácil de leitura, assim, né? Porque ele é narrado nesse estilo de poema, assim. Acaba que você lê bem rápido, em um dia você acaba terminando essa leitura, até menos, se você conseguir digerir ela de uma maneira mais fácil. Logo em seguida, eu decidi pegar, então, o Porém Bruxa, da Carol Kiovato, para fazer a leitura. Esse e o próximo eu li em e-book, eu comprei em e-book para ler. E, cara, o Porém Bruxa é tudo o que disseram realmente. Aqui a gente vai conhecer e acompanhar uma investigadora da polícia sobrenatural do nosso mundo. Então, aqui os bruxos e todas as criaturas mitológicas, criaturas sobrenaturais e fantásticas, elas existem, mas elas têm uma espécie de governo que regula a existência delas e diz o que elas podem ou não fazer. E assim como em Harry Potter, aqui os bruxos eles não podem fazer feitiços na frente, então, dos não bruxos, né, das pessoas que são normais. Só que a Isis, a nossa personagem principal, ela é um caso à parte, porque ela acaba se ligando muito a pessoas que não têm magia. Ela tem amigos que trabalham, de certa forma, na polícia, em ONGs, e ela tá sempre ajudando essas pessoas porque ela acha... ela crê que com a magia dela, com o dom dela, ela pode fazer mais do que aquilo que realmente é permitido ela fazer. Então ela ajuda muito na investigação da polícia, ela ajuda muito uma amiga travesti dela, travesti, transexual, eu acho que é travesti mesmo, se eu não me engano tá travesti na história, gente. Que ajuda os moradores de rua, que dá comida, que dá ajuda, que socorre quando necessário. E eles acabam se ajudando muito mutuamente. Pela lei, a Isis ela só pode interferir em casos que tenham magia. E aí então acaba surgindo o caso de uma menininha que desapareceu de uma forma muito misteriosa. E esse caso pode estar ou não conectado a um caso que ela recebeu de uma mulher que também desapareceu e que poderia estar ou não sofrendo violência doméstica. A forma como a Isis ela conectou a bruxaria, o cristianismo, os orixás da Umbanda, foi assim de uma maneira sensacional. Eu gostei muito, ficou de uma maneira como se você falasse, nossa, isso tudo realmente existe, isso tudo realmente é conectado, sabe? Eu posso, sei lá, encontrar um orixá ali na rua, assim como eu posso sim encontrar Deus também. Todos eles existem, depende basicamente da sua fé e da sua crença. Eu ainda quero fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esse livro, se é que é necessário, porque eu falei um monte dele aqui agora, mas eu gostei demais dessa leitura. E assim, gente, leiam porque a Isis, ela é sensacional, ela é uma mulher, assim, forte, bocuda e também de uma delicadeza maravilhosa. E no último dia da maratona, eu tava lendo Filhos de Sangue e Osso no e-book. Esse foi o maior livro da minha TBR. Não prestei muita atenção quando eu fui colocar esse livro. Ele é muito grande, no e-book ele tem lá suas 520 páginas. E eu tinha fé que eu ia conseguir fazer essa leitura rapidamente, só que infelizmente muitas coisas aconteceram durante a semana e teve dias que eu não consegui ler nenhuma mísera página. Então acabou atrasando a minha TBR. Por conta disso, eu acho que se eu tivesse conseguido manter o ritmo da leitura, eu teria sim finalizado toda a minha TBR. E no sábado, quando aconteceu aquela maratona das 12 horas, né, a live das 12 horas, eu consegui então terminar Filhos de Sangue e Osso. E aqui a gente tem uma fantasia escrita por uma autora negra, com personagens negros, que tem uma base muito forte na religião africana ali do candomblé, e tem como deuses os orixás. Foi uma leitura sensacional, eu gostei muito de todo o universo que a autora criou. Eu quero ler sim a continuação, gostei muito. Apesar da personagem principal ter me irritado profundamente em vários momentos, apesar de eu ter achado o romance desnecessário,
Não curti ali o romance que tem, um dos romances que tem, na verdade. Não gostei, achei desnecessário, achei que podia ter passado tranquilamente sem existir aquilo. Sabe, eles podiam ter só ficado amigos, que tava tudo bem, tava tudo lindo, maravilhoso. Mas apesar de tudo isso, eu curti muito o livro. E se por acaso você não sabe do que o livro fala, ele basicamente vai contar sobre um mundo onde existia pessoas que nasciam com cabelos brancos e elas eram chamadas até os seus 13 anos de idade de divinais, porque são pessoas que tinham uma conexão direta com os deuses que são, na verdade, os orixás. E nesse mundo também existiam as pessoas normais, que são as pessoas que não nasciam com dons ou com poderes. E a partir dos 13 anos, essa pessoa, ela tinha então total pleno controle sobre os seus dons, sobre os seus poderes, e elas passavam a ser chamadas de magia. Só que há alguns anos, há uns 10 anos, se eu não estou muito enganada, o rei desse reino, ele decidiu então acabar com todos os magis. E a magia desapareceu, as pessoas perderam acesso aos seus dons, à sua magia e aos seus deuses. E então aconteceu, assim, um massacre. Todas as pessoas que tinham mais de 13 anos, né, que tinham se tornado magis, foram assassinadas pelos guardas do rei, e somente as crianças que ainda não tinham se tornado magis, né, que eram apenas divinais, foram deixadas vivas. Porém, essas crianças, elas foram deixadas à margem da sociedade, elas não tinham direito a estudo, elas não tinham direito a trabalho, muitas delas eram levadas como escravas, e tinham vidas assim extremamente precárias. Fora que elas também sofriam muito preconceito por parte de todo o restante da sociedade, porque eles eram tidos como vermes. Então a nossa personagem principal acaba conseguindo de uma certa forma descobrir uma forma de fazer a magia voltar. E tudo isso é colocado em cima das costas dela, e ela precisa, junto de outras pessoas, fazer uma viagem gigantesca que vai colocar à prova tudo aquilo que ela acredita, tudo aquilo que ela acreditava, tudo aquilo que ela queria e que ela não queria, para ela tentar fazer com que isso talvez funcione. Eu gostei muito de como a autora ligou os poderes dessas pessoas, desses magis e divinais, né, com os orixás. Eu achei isso muito legal, apesar de ter sido passado de uma forma muito, acho que até rápida, nesse primeiro livro. Eu queria ter visto mais disso, eu queria que ela tivesse falado mais sobre os orixás, mais sobre os poderes dele, mais sobre essas coisas, do que o romance, né? Podia ter deixado o romance um pouquinho de lado, tá tudo bem. E eu espero que então isso seja mais aprofundado nesse segundo livro, eu espero que a gente tenha mais magias e divinais com mais poderes e mais conectados aos seus orixás. E principalmente aos seus deuses, né? E principalmente, gente, a personagem principal, ela é ligada a Oya, a Yansan, então, né? Que é, assim, uma das orixás que eu mais gosto. E a minha última leitura da maratona, que na verdade eu finalizei no domingo, quando a maratona já tinha terminado, foi Nimona. Esse quadrinho que eu tenho há uma vida na estante e eu ainda não tinha pego pra ler. Ele é um quadrinho bem grosso, é o quadrinho acho que mais grosso que eu já li, que eu tenho na estante até hoje. E aqui a gente vai conhecer então essa menina aqui. Ela quer ser ajudante de vilão. Então a gente tem um vilão, a gente tem um super-herói, só que na verdade as coisas talvez não sejam exatamente como ela pensou, né? Talvez o nosso vilão ali não seja exatamente um vilão, talvez o nosso super-herói não seja exatamente um super-herói. Então aqui vai mostrar que nem sempre as coisas são como elas aparentam. E essa menina aqui, ela assim, ela é muito engraçada, ela, sabe, ela quer matar mesmo, ela quer ser uma vilã mesmo, mas ao mesmo tempo ela também quer salvar, ela quer bater de frente com o governo. Então eu gostei bastante. Achei que eu fosse gostar um pouco mais, pra ser sincera, mas eu curti sim, Nimona é uma graça. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, essas foram as leituras que eu fiz, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram assim como eu, ou se de repente você não gostou tanto. Eu vou gostar bastante de saber qual a opinião de vocês.
Não se esqueçam de deixar o like no vídeo antes de sair. Isso é muito importante para a divulgação do vídeo, o crescimento do canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo! Até a próxima!